todos! Hoje vamos mergulhar numa figura, no mínimo, complexa. Karl Marx. Foi ele um cientista imparcial que descobriu as leis da história ou foi um revolucionário apaixonado que forjou uma arma para a derrubar? Usando como base uma análise fascinante de Edward Bernstein de 1911, vamos tentar perceber este dualismo. Olhem, logo à partida vemos esta tensão. De um lado temos o Marx cientista, o académico meticuloso, o autor de O Capital, que tentava mapear o desenvolvimento da economia como se fosse uma lei da natureza. Do outro lado, o Marx revolucionário, o agitador do Manifesto Comunista, que apelava ao proletariado para virar a ordem estabelecida do avesso. E atenção, isto não são só dois papéis diferentes, são duas mentalidades que, à primeira vista, parecem estar em conflito direto. É esta a questão central, não é? A ciência de Marx estava ao serviço da sua revolução? Ou a sua revolução era simplesmente a conclusão lógica da sua ciência? Perceber esta luta interna é a chave para entendermos o legado de Marx, que perdura até hoje. Para percebermos como é que estas duas facetas se desenvolveram, temos de recuar um pouco aos seus primeiros anos. A viagem dele, da filosofia pura para a ação política, foi, digamos, rápida e decisiva. A carreira dele começa no mundo académico, mas a sua natureza, digamos, radical, empurrou rapidamente para o jornalismo e para o ativismo. O momento em que conhece Engels, em 1844, foi absolutamente crucial. A colaboração entre os dois cimentou esta fusão entre a análise teórica e a propaganda revolucionária. O resultado, o manifesto e, claro, o seu exílio permanente em Londres, que era, ironicamente, o coração do capitalismo que ele se dedicaria a analisar para o resto da vida. E o que é realmente interessante é que, mesmo nesta fase inicial, mais radical, Marx já se via a si próprio de uma forma quase científica. Ele não queria simplesmente impor uma utopia, uma ideia abstrata. O que ele queria era analisar as lutas do mundo real e, a partir daí, revelar as forças que estavam por detrás delas. A ciência e a revolução já se estavam a misturar. E essa tentativa monumental, tomou a forma da sua obra mais famosa. Um projeto que o consumiu durante décadas e que se tornaria a base do seu argumento científico para a inevitabilidade da revolução. Vamos então ao Capital. Porque isto não era apenas um manifesto político. Era a sua grande tentativa de provar que a queda do capitalismo não era apenas algo desejável, mas sim, cientificamente inevitável. O ponto de partida é este conceito fundamental. Para Marx, a base de qualquer sociedade não são as ideias, não é a política, é a forma como essa sociedade produz as coisas que precisa para viver. A economia, basicamente, é o motor que move a história. Tudo o resto, cultura, leis, governo, acaba por se adaptar a essa base económica. E o combustível para esse motor, segundo Marx, é o chamado mais-valor. A ideia é, na verdade, bastante simples. Pensem assim, um trabalhador, num dia, cria mais valor do que aquilo que recebe em salário. Essa diferença, esse valor extra que não é pago, é o mais-valor. E é precisamente daí que vem o lucro capitalista. Para Marx, isto não era uma falha no sistema. Era o sistema a funcionar na perfeição, um processo de exploração que lhe era inerente. A partir daqui, Marx traçou o que ele acreditava ser o percurso inevitável do capitalismo. Primeiro, a concorrência obriga os capitalistas a automatizar, a trocar trabalhadores por máquinas. Segundo, as empresas maiores esmagam e absorvem as mais pequenas, concentrando cada vez mais o capital. Terceiro, como consequência, a classe trabalhadora, que não tem propriedade, cresce em número e em organização. E por fim, o sistema entra em colapso. A estrutura da propriedade privada torna-se um obstáculo e o sistema simplesmente implode. O ponto-chave é este. Para Marx, a revolução não era uma questão de se, mas de quando. Ele estava convencido de que tinha descoberto uma lei da história, tão certa como a lei da gravidade. A sua ciência levava, inevitavelmente, a uma conclusão revolucionária. Mas, será que levava mesmo? É precisamente aqui que a análise de Edward Bernstein se torna tão importante. Bernstein, que era também ele um socialista, olhou para esta profecia de Marx décadas mais tarde e começou a comparar a teoria com a realidade económica que via à sua volta. E esta passou a ser a grande questão. Quando o cientista em Marx olhava para os dados, será que esses dados apoiavam as conclusões do revolucionário em Marx? E este quadro mostra a discrepância na perfeição. Marx previu que o número de capitalistas iria diminuir, que a riqueza se ia concentrar num punhado de super ricos. Mas o que Bernstein observou foi o oposto. O número de proprietários estava, na verdade, a crescer, em parte devido a coisas como as sociedades por cotas, que distribuíam a propriedade de uma forma muito mais ampla do que Marx tinha antecipado. Ou seja, os factos não estavam a colaborar com a profecia. E esta, segundo Bernstein, era a contradição fatal na obra de Marx. Ele começou com a intenção de ser puramente científico, de deixar que os factos o guiassem. Mas a sua conclusão final, a expropriação iminente dos capitalistas, era na verdade uma ideia que ele já tinha. Uma ideia preconcebida que vinha da sua juventude revolucionária. Quase sem se dar conta, a dialética das ideias, aquilo que ele queria que fosse verdade, acabou por se sobrepor à dialética dos factos reais. No fundo, a ciência foi sacrificada em nome da especulação. Então a questão que se põe é, se a sua principal profecia estava errada, por que é que ainda hoje falamos de Marx? A resposta é que, apesar desta contradição, a sua contribuição foi muito para além de uma previsão falhada. O argumento do Bernstein é que temos de separar as conclusões de Marx das ferramentas que ele usou para lá chegar. As previsões podem ter falhado, sim, mas o método de análise que ele desenvolveu, esse mudou para sempre a forma como entendemos a sociedade.
Bernstein faz aqui uma comparação incrível. No mesmo ano, 1859, em que Darwin publicou A Origem das Espécies e revolucionou a biologia, Marx publicou a obra que definia a sua concepção materialista da história. Pensem nisto. Tal como Darwin deu à biologia uma nova forma de entender a evolução, Marx deu às ciências sociais uma nova forma de entender a história, focando-se nas forças económicas como o principal motor da mudança. E assim chegamos à avaliação final de Bernstein. A grande conquista científica de Marx não foi a profecia do colapso do capitalismo. Foi sim o seu método pioneiro de analisar a história através de uma lente económica e material. Ele ensinou-nos a olhar para a base produtiva da sociedade e a perguntar como é que isto molda tudo o resto. A política, a cultura, as ideias, tudo. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se as conclusões dele eram, vá lá, falíveis, por que é que o seu método de análise continua a moldar o nosso mundo? A resposta, talvez, esteja no poder da ferramenta. Mesmo quem rejeita completamente as suas previsões revolucionárias, sociólogos e economistas, ainda hoje usa a abordagem materialista para questionar como é que as estruturas económicas influenciam a nossa sociedade. A obra de Marx personifica a tensão eterna entre o desejo de compreender cientificamente o mundo e a paixão por mudar. E talvez o seu método perdure precisamente porque essa tensão continua a definir a nossa própria era.